Agora, vamos ao Glauber. Não faz Eu até sentido, é um quero. despropósito. Eu quero colocar primeiro a fala dele, até para você comentar, o Vamos lá. Reinaldo, é interessante, porque, assim, diante disso tudo que você está traçando, da atitude de Israel e dos atos de Israel, já são mais de 10 mil mortos do lado palestino, né? 10 mil mortes, Sim. sendo que dizem que quase a metade disso crianças, né? Não se tem um número exato, mas um número muito alto de crianças mortas. Há um crescente aí de manifestações pelo mundo afora pedindo um cessar-fogo, como aconteceu no final de semana em São Paulo. O deputado, que representa um grupo ali de deputados, eles pedem mais. Eles acham que o Brasil tem que pressionar Israel, né? E pressionar como outros países fizeram aqui da América Latina, rompendo relações. Vamos ouvir o que disse o deputado federal Glauber Braga. Nesse momento, não cabe mais a posição por parte da diplomacia brasileira e, mais especificamente, do governo brasileiro, que não amplie a condenação do que vem sendo feito por Israel. O presidente Lula está correto quando disse que o que está acontecendo nesse momento na Palestina, na faixa de Gaza, é um genocídio. Mas é fundamental que isso tenha consequência prática do ponto de vista diplomático. Colômbia e Chile convocaram seus embaixadores. A Bolívia rompeu relações diplomáticas com Israel. O Brasil tem que ir no mesmo caminho. E, além disso, suspender a realização desse exercício militar convocado com aproximadamente 300 militares dos Estados Unidos na Amazônia brasileira. Não há normalidade, isso já seria questionável em qualquer circunstância. No momento em que você está tendo um genocídio, um massacre, onde 40% das pessoas mortas são crianças na faixa de Gaza, o governo brasileiro tem que dar uma resposta à altura da gravidade do que está acontecendo. E a altura, a resposta à altura, a seu juízo, seria o rompimento de relações do Brasil com Israel, é Rompimento isso? de relações, ou, para começar, como uma escalada até chegar no rompimento, fazer o que fez a Colômbia e o Chile convocando os seus embaixadores. Tá aí, é isso? Romper, Reinaldo? Esse é o caminho? Ele parece que botou o rompimento lá na ponta, né? Mas inicialmente convocar embaixador, até convocava lá, mas assim, eu acho curioso, evidente, está tudo errado aí, a conclusão é errada. É, o deputado está sugerindo que o Brasil se junte à Bolívia no rompimento, nada contra a Bolívia, né? E o governo boliviano faz, tem, é independente e faz o que quer. Agora, quando você diz que o Brasil tem de se juntar, tendo o papel que tem na América Latina, tendo o papel que tem no mundo, tendo o tamanho que tem na economia, você diz que o Brasil tem que se juntar à Bolívia, tem algo de errado na formulação, né, deputado? É claro que o rompimento não faz sentido, né? É claro que o rompimento colocaria, inclusive, o Brasil numa posição de isolamento entre as nações mais importantes da Terra, né? Que não vão por esse caminho, não está de acordo, inclusive, com aspirações que tem o país de um dia vir a integrar, ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, não está à altura da interlocução que o Brasil tem mundo afora. O Brasil tenta se colocar como mediador de conflitos, deputado Glauber. Que coisa absurda, né? O senhor defendeu, por exemplo, que... Vamos lá, né? Como diria o poeta latino Horácio, posso citar um latim aqui, Fabiola? Posso. Dando a tradução, posso, né? Est modus in rebus, né? Quer dizer, há uma medida nas coisas, né? Isso ele defendia para a poesia tem que ter medida, né? As coisas têm que ter regra. E, portanto, há uma medida nas coisas. Eu não vi o deputado defender que o Brasil rompa relações com a Rússia. E a Rússia invadiu a Ucrânia. Ou não invadiu? Invadiu, né? Invadiu e ocupa território da Ucrânia, né? Ocupa a Crimeia, ocupa o leste da Ucrânia. E todo mundo que me acompanha sabe, eu não acho que a Rússia vai sair de lá nunca. Isso é outra coisa. Eu ser realista é uma coisa. Eu apoiar esse troço é outra. É outra, né? E não tem esse pedido de rompimento. Eu acho que quando algumas expressões da esquerda
esquerdistas falam coisas assim, acabam dando. Você sabe que no meu programa é da Coisa na Band News FM, fazendo propaganda aqui também, que lá eu faço daqui, pronto, eu faço propaganda no lugar do outro. Eu criei uma vinhetinha, que é até engraçadinha, chama Pirulitos para a Extrema-Direita. Né? Que é quando a esquerda dá pirulito para a extrema-direita. Fala, quer um pirulito? O titio dá. Isso é um pirulito para a extrema-direita. Além de estar essencialmente errado, porque está, né? Ainda alimenta o discurso daqueles que dizem que, olha, os petistas, os pissolistas, os não sei o quê, só se juntam com um terrorista. Isso que diz o deputado vai parar em campanha eleitoral. Ah, vocês gostam do Hamas, querem romper com Israel. O rompimento não faz sentido, deputado, até porque não romper significa manter a tentativa de interlocução. Porque se você rompe, acabou. Quando você rompe, você está fora do jogo. E aí, deputado, rompe, o Brasil rompe com Israel? O senhor disse, é só o primeiro passo, eu entendi. Mas o Brasil convoca o embaixador. Rompe com Israel e depois faz o quê? Organiza um protesto internacional junto com a Bolívia? Países árabes que fizeram um acordo de reconhecimento de Israel não romperam com Israel. O senhor ouviu falar que o Egito rompeu com Israel? Não, o senhor não ouviu falar. O senhor ouviu falar que a Jordânia rompeu com Israel? Não, o senhor não ouviu falar. O senhor ouviu falar que os Emirados Árabes, que fizeram parte dos acordos de Abraão, romperam com Israel? A ideia de um Brasil que rompesse com Israel, e isso não quer dizer deixar de reconhecer a brutalidade em curso. Porque tanto a esquerda mais radical quanto a direita radical tem um pensamento muito ruim, que eu chamo de pensamento finalista, escatológico, né? A palavra escatológico tem um duplo sentido, né? Duplo sentido, tem dois significados. Tem tanto a ver com porcaria, coisa que lida com caca, né? Cocô mesmo, como o fim dos tempos, né? O pensamento escatológico. Então, esses grupos mais com posições mais para as pontas, né, para a extrema, tem um pensamento finalista e sempre excludente, essencialmente, eu diria, antidialético, que é incapaz de conviver com a contradição. O fato de se reconhecer a brutalidade da reação israelense, por exemplo, não elimina a evidência de que de que Israel foi vítima de um atentado terrorista. O fato de o atentado ter sido terrorista não elimina a evidência de que Israel exerce em territórios palestinos uma política detestável de ocupação. Dá para conviver com todas essas coisas? Dá para conviver? Não. Todas essas coisas estão aí, precisam de resposta, e você não precisa ter a solução a última para cada uma dessas coisas. Então, a gente vai e rompe. Então, não. A gente vai e mantém a negociação. Porque esse pensamento extremista do vou lá e resolvo e tal, também está em Israel. Né? Eu não quero. Qualquer posição extremista aí mata pessoas. Entende? Eu encerrei meu texto hoje, ontem, no fim da noite, no UOL, sobre esse assunto, dizendo, olha, eu me nego a ficar fazendo contabilidade de crianças mortas, Fabíola. Isso é terrível. Eu penso na dor de cada pai e de cada mãe. Cada pai e cada mãe diante da sua criança morta não fica pensando assim, meu Deus, morreu meu bebê, já são 3.000. É o seu bebê. O C3.000 é uma questão de natureza política. Então, hoje, preservar a vida deve ser uma divisa, assim, dos países, o Brasil deve lutar por isso, sem dúvida. Agora, romper com Israel, com a devida vênia, é uma bobagem. Ô, Reinaldo, nesse ponto, então, É, até essa tua análise em relação a essa fala do deputado, e que vai por essa linha mais radical, vamos colocar assim, você acha que o governo brasileiro está no ponto certo, então? Porque sim.
né? A diplomacia brasileira está no ponto certo. Critica, pede o cessar-fogo, tentou trabalhar por isso, né, na ONU, segue tentando, né? Mas é possível fazer um pouco mais, que é até a cobrança. É possível Lula fazer um pouco mais, o governo brasileiro fazer um pouco mais? Eu acho que nós temos hoje o melhor Ministério das Relações Exteriores do mundo no que concerne a essas questões de conflitos. A posição do Brasil tem sido exemplar. E acho que quando alguns setores de esquerda acabam fazendo esse tipo de crítica, fazem coro um pouco à extrema-direita, ainda que um coro pelo avesso, né? Porque o Brasil tem sido impecável. Pegue a resolução que o Brasil fez. Eu insisto, quando se lê no detalhe diplomático, né, a resolução, o Brasil nem falou em cessar-fogo, porque o cessar-fogo sabia não passaria pelo crivo dos Estados Unidos. Porque se entende, os Estados Unidos entendem ainda, que o cessar-fogo significa tolher o direito de Israel a se defender. Eu não concordo com essa tese. Eu não concordo com essa tese. Mas é o entendimento de Israel e é o entendimento dos Estados Unidos. E um travessão aqui. E eu temo que se os Estados Unidos pedirem para valer um cessar-fogo oficial, Israel diga não. E aí? A ideia de que Israel só faz o que os Estados Unidos querem é uma ideia errada. E não é de hoje. Não é de hoje. Eu lembro que, em 2016, a ONU aprovou uma resolução para suspender os assentamentos na Cisjordânia, a resolução do Conselho de Segurança, que é de cumprimento obrigatório. Os Estados Unidos se abstiveram, não vetaram, 14 votos a favor, uma abstenção e, portanto, resolução aprovada, e Israel não deu a menor bola. Não é? Então, assim, é uma ideia errada essa de que basta radicalizar o discurso para que Israel faça. Não é? O Brasil tem atuado no limite do possível, a proposta de resolução foi clara a respeito, está negociando e tem de negociar, deputado, a liberdade de 34 pessoas, ou brasileiras, ou com passaporte brasileiro, que até agora não tiveram autorização para sair. O senhor quer o quê? Imagina o Brasil rompe com Israel e depois os 34 brasileiros, ela tem que negociar com quem? E até agora tem ali um misto de má vontade e de dificuldades artificiais para libertar esses brasileiros também. Sim, todo mundo, todos são pessoas, todos são respeitáveis. Mas, por exemplo, eu considerei a nota da embaixada de Israel aqui no Brasil muito ruim. Quando Israel foi dizer por que não liberava os brasileiros, dizendo não, as dificuldades e tal. E aí veio toda uma catilinária ali, uma linguagem militante, atacando o Hamas, meio que dizendo assim, olha, vocês não reconhecem isso aqui do Hamas. Não é verdade. Não é verdade. O presidente Lula chamou o atentado de terrorista no primeiro dia. No primeiro dia. Mas não nominou o Hamas. Que importância fazia nominar o Hamas ou não, chamando de atentado terrorista, que todo mundo sabe que é do Hamas. Na ONU, sim, condenou e está lá, chamou a resolução proposta, é Hamas pelo nome, é atentado terrorista. O que o Brasil não fez, a diplomacia brasileira não fez, foi classificar o Hamas como grupo terrorista, porque isso a ONU não classifica também. E aí, hoje em dia, as pessoas não querem mais... É incrível, assim, a intolerância com a ponderação e com a informação, né? Porque é preciso lembrar aqui que o CNA, o Mandela, saudado como homem da paz, o movimento do Mandela era considerado terrorista. E atenção, o movimento do Mandela praticou atos terroristas. Isso é verdade. Tem um ex-terrorista que governou Israel que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz quando ele era ex-terrorista. Mas ele era terrorista. Chamava-se Menachem Begin. Ele liderava um movimento chamado Irgun, que o Reino Unido considerava terrorista e era terrorista. Procurem o atentado ao Hotel King David.
Hotel Rei Davi, que foi o Irgun que fez. Praticava atos terroristas. Esse terrorista, chamado Menachem Begin, ganhou depois o Prêmio Nobel da Paz. Então, esse negócio do que é terrorismo, do que não é, você considera o Hamas terrorista, Reinaldo? Eu considero. Aliás, eu já disse, eu fui um dos primeiros a botar aqui em português o texto de fundação deles. Acabei de citar um trecho que há lá de uma interpretação considerada sagrada do Islã, que diz que é para matar judeu, cada arbusto, cada árvore tem que denunciar e só vai ser bom quando matar todos os judeus, eliminá-los todos da Palestina. Então, eu considero terrorista. O ato que praticaram é inequivocamente terrorista. Agora, tem de entender quais são as políticas de Estado também. Não é? Uma política de Estado tem de servir aos interesses do país como um todo e, considerando os propósitos da diplomacia brasileira afinados com a paz, né? Então o Brasil tem sido impecável. E tem sido impecável, inclusive, na presteza a atender os brasileiros lá fora. Esse avião está no Egito esperando para pegar os brasileiros que estão em Gaza desde o segundo dia. Terceiro dia está lá. O avião está lá esperando. Ah, mas é que eles estão muito longe. Não, eles não estão. Um grupo está em Rafa, outro grupo está em Canhunes. É pertinho. Vamos Dá para torcer, levar. inclusive, para que isso aconteça até quarta-feira, que é a expectativa.